lugar absoluta. TVN. Boa noite, Brasil! Começando mais um Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo. Falou o primeiro programa de rede aberta falando sobre condomínio, porque a nossa missão, cara, é te ajudar a fazer uma gestão muito bacana, saudável, que os condomínios possam ficar felizes no final do dia, né? Então é o seguinte, ó, não se agonie. O jogo do Flamengo já tá acabando, o Flamengo tá ganhando e depois vem o Big Brother. Então, entre o jogo do Flamengo e o BBB, é inteligência condominial. Já manda direto pro seu síndico aí, chama o conselho fiscal, pode dar um grito, mas cuidado para não ser multado. Aí fala assim, ó, ô síndico, vai começar a inteligência condominial! E eu já quero mandar um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro, Espírito Santo aí, o pessoal de BH que nos curte pelo canal 55 e você que tá aí pelo YouTuber, né? Então se inscreva, compartilha, comente, deixa sua dúvida aqui, que isso aqui é Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. E vamos começar mais um programa muito bacana, feito com o maior carinho pra você. E hoje eu tô recebendo ela, minha amiga Tainá, ela é consultora condominial. Boa noite, Tainá, tudo bem? Olá, pessoal, como vai? Tudo bom? Hoje essa bancada aqui tá bem bonita, hein, Thiago? Ah, 3 pessoas bonitas e um mais ou menos. E o Celso tá comigo, mais ou menos, né, Celso? Beleza, bacana. E hoje eu tô muito feliz porque tô recebendo uma pessoa que já passou muita fome comigo, cara. Muitos sábados eu ficava meio-dia fazendo inteligência condominial na rádio e eu olhava por outro, a barriga roncando, aquela coisa, mas foi uma experiência muito bacana, uma experiência muito ímpar e eu muito feliz porque ela acreditou no trabalho, ela foi lá, fazia o Doutor Responde, minha amiga amada, idolatrada, doutora Daniele. Tudo bem, doutora? Como é que tá? Olá, boa noite, Thiago. É um prazer sempre estar com você nesses projetos. E boa noite aos meus colegas da bancada também. E eu garanto que hoje fomos no ano passado, né? Que já jantamos, né? Tranquilo, eu jantei. Ou você quer voltar pro programa meio-dia? Não, tá ótimo aqui, obrigada. E fala isso, quero parabenizar a OAB, cara. Ontem fez uma live muito bacana falando sobre a lei de proteção de dados. Convido você a ir lá no YouTube da OAB e compartilhar. Foi um debate muito bacana. E hoje também vamos falar um pouquinho sobre isso no nosso segundo bloco, depois dos intervalos, né, doutora? Com certeza. Bacana, show de bola. Eu tô comentando com ela, minha amiga Fernanda, do Casos de Condomínio. Tudo bem, Fernanda? Olá, Thiago, boa noite. Tudo ótimo, graças a Deus. E aproveitando as palavras, né, da Tainá, essa bancada hoje está bem recheada, né? Pessoas com conhecimentos assim incríveis. Muito, muito bom estar aqui com vocês. Hoje o programa vai ser 1001%, né? E já vou falar logo o seguinte, a Fernanda se envolveu numa polêmica no final de semana sobre barulho de vizinho. Mas essa história depois eu conto pra vocês, né? Pessoal, eu quero começar o programa primeiro mandando um abraço lá pro pessoal da TV Conas, meu amigo Sérgio Craveiro, um cara muito bacana, faz um trabalho legal, e meu amigo Daniel do Papo Condominial. Eles estão promovendo hoje uma coisa interessante, que é o primeiro encontro da mobilidade nacional para profissionalização do síndico profissional. Então, assim, o primeiro insight do nosso programa hoje é o seguinte, vamos debater aqui, conversar um pouquinho. E aí, o que você acha? Profissionaliza ou não a situação do síndico profissional? E aí, doutora, qual é o seu ponto de vista aí sobre esse tema aí, que é um tema tão decorrente no mundo condominial? Bom, Thiago, primeiramente, a profissionalização do síndico é algo que está sendo muito debatido. Na verdade, é um assunto que não é de agora, né? Está vindo à tona novamente, sabemos que tem um projeto de lei, entretanto, muito cuidado. Por quê? Porque o condomínio, o síndico, ele já tem uma sobrecarga, ele já tem que ter a gente sempre chama ele de generalista, porque ele tem que ter o conhecimento um pouquinho de cada área, mas ele conta com quem? Com os especialistas, por exemplo, o engenheiro, o advogado condominialista e assim por diante para assessorá-lo. Então, regulamentação, essa profissionalização, no meu ponto de vista, ela não é interessante para o síndico. Por quê? Quem vai dizer sobre o que é a competência daquele síndico ou não? Realmente é profissionalizar?
como fica esse ponto para o condomínio também. Tem uma questão que você citou que é interessante, né, doutora? Como é que o cara vai aprender engenharia? Como é que o cara vai aprender direito? O cara vai aprender seguro, né? Então, você tem várias áreas ali que faz parte do condomínio que com um pequeno custo o cara não vai aprender. E uma coisa também que me preocupa às vezes é o nível de qualidade desses cursos que são oferecidos. Por exemplo, eu já passei alguns cursos que eu percebo que o cara é o síndico que quer falar de tudo. E não entra na minha cabeça. Eu acho, por exemplo, quando você vai estudar direito, você tem um especialista de civil, de engenharia, no meu caso, formado em administração, tem um cara que fala de marketing, um cara que fala de logística, um cara que fala de RH, você entendeu? E aí a preocupação que eu fico às vezes é isso. Porque, por exemplo, pelo menos os cursos que eu já participei, que tive a oportunidade de participar, eu vejo que, às vezes, os caras é síndico, quer falar de direito, quer falar de engenharia, quer falar de seguro, e eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que entender que o síndico é um gestor e tem que formar uma equipe, como uma grande empresa também tem sua equipe, e gerir essa equipe. Aí sim, eu acredito que seja muito bacana, mas eu acho que é um assunto interessante para poder debater. E uma coisa muito importante também que é bom a gente ressaltar aqui é o seguinte, que a participação dos condôminos é que vai garantir o sucesso. Quando ele fiscaliza, quando ele participa no dia a dia com as ações, com as cobranças e principalmente cumprindo as normas dos condomínios, né? Evitando situações problemáticas. Mas acho que é um debate muito interessante aqui, doutora, e eu acho que se for para o bem, que venha, né? For para melhorar o mundo condominial. Não é verdade, doutora? Não, com certeza, mas como você bem ressaltou, Tiago, é muito importante você ter a assessoria adequada para o síndico. Não adianta agora, quer dizer, você enquadra o síndico, coloca ele como um profissional, agora ele vai ter que ser obrigado a saber de tudo? Então, isso não compete ao síndico. Compete o que? O síndico, ele tem aquela visão geral, conta sim com o especialista de cada área. Agora você vai querer profissionalizar para embutir mais responsabilidades ao síndico? Ele já responde por muita coisa na área penal, que a gente sabe que ele pode responder, na civil assim por diante, aí você ainda vai querer colocar uma outra sobrecarga? Isso é inviável. Ainda tem mais como fica a questão dos recolhimentos para o condomínio. A gente sabe que o condomínio, o que a gente menos quer é sobrecarregar um condomínio, que o condômino, o que ele quer? Ele quer o quê? Um síndico ativo, ele não quer que a taxa de condomínio, que a gente fala, a cota condominial aumente. Então, quer dizer, você vai regulamentar e como ficam os recolhimentos? Então, não, eu acho que o interessante é o quê? O síndico, você tem aquela vivência de condomínio, mas não precisa aquela profissionalizar, alguém diz, não, agora eu vou profissionalizar, não. Uma coisa é você regulamentar, agora outra você vai profissionalizar, são conceitos distintos. Eu acho que é uma discussão muito bacana, né? Profissionalizar e regulamentar são coisas, como você falou, coisas distintas e vamos debater isso aqui hoje, aqui um pouquinho sobre isso. Minha amiga Tainá, ela que é síndica profissional, queria saber o ponto de vista dela sobre esse tema. Tainá, fica à vontade, a palavra é com você, minha amiga. Olha, eu acho que seria necessário um ano de programa para falar só desse tema. É um tema polêmico que envolve muita amplitude aí do ponto de vista de vários especialistas, inclusive. Acho que é imaturo demais a gente falar agora em profissionalização do síndico. Primeiro porque nós não temos um conselho de classe, né, que represente aos síndicos em relação a todos os profissionais ou até mesmo aqueles síndicos que não são profissionais, mas que atuam voluntariamente aí nos locais onde eles residem. Segundo, que a gente precisa entender, primeiro de tudo, que o síndico é a única figura profissional que está aí diretamente sendo citada no Código Civil. Então, ele tem as suas funções bastante claras no Código Civil e com todas as suas responsabilidades, inclusive. E, a partir desse momento, a gente precisa analisar que o que for debatido por conselho X, Y ou Z pode cair numa ilegitimidade do ponto de vista de você estar indo contra um Código Civil, né? Então, isso pode ser bastante questionado, inclusive judicialmente. Segundo, como a doutora colocou, como é que ficaria a situação desses condomínios? A gente está visando condomínios de grandes capitais, condomínios grandes,
e condomínios com uma certa flexibilização financeira. Mas e aqueles condomínios menores, condomínios populares, condomínios no interior também que não tenha tanta condição financeira assim? Como é que ficaria? A carga tributária, como é que seria essa relação? Seria uma relação trabalhista? Então a gente precisa lembrar que isso tudo, toda essa discussão, ou o que está sendo discutido dentro desse assunto, ele precisa de fato ser bastante debatido, amplamente debatido, e que não se tenha um conceito agora, porque seria muito imaturo, de qualquer ótica. Uma vez que a gente tem, de novo, o Código Civil, a gente tem infinitas possibilidades de condomínios em todo o nosso país, e a gente tem também várias outras atribuições que um síndico tem, desde o ponto de vista jurídico, ao ponto de vista financeiro, ao ponto de vista administrativo, enfim. Então, é algo que é válido a gente discutir, mas acho que é imaturo demais a gente levantar uma bandeira agora. Talvez seja um momento da gente... Tem uma frase que diz: nem para todo assunto é necessário você expelir, né, ou ter uma opinião. Eu acho que esse é o caso. No momento, você pode discutir, você pode fazer uma leitura, um estudo, para então, você num futuro próximo, talvez, a gente poder tecer um conceito maior, um conceito mais absoluto. Paralelo a isso, mas não que não esteja intrínseco, é importante... Agora, então, nesse momento, desde há 2 a 3 anos atrás, até a atualidade, a gente tem visto, né, o crescimento dessa profissão síndico. E a gente sente a necessidade realmente de um órgão que fiscalize, até de uma entidade que una mesmo a classe e que possa lutar, inclusive, contra as injustiças que são praticadas contra essa classe, inclusive que não é ainda profissionalizada. Mas, de tudo isso, não adianta a gente levantar uma bandeira ou alguma instituição ou alguma classe vir aqui e pregar para a gente aquela velha política de que, olha, eu vou defender vocês, mas se a gente ainda não tem tanta segurança, sim, do ponto de vista jurídico, inclusive, e de atuação também de mercado. Então, acho que o momento agora é de fazer realmente um grande estudo, muita leitura, muita calma, para a gente poder chegar a uma conclusão e todo mundo, ou parte dessa classe, realmente abraçar. É isso aí, o comentário da nossa amiga Tainara, consultora condominial e síndica profissional também. Eu acho que a palavra correta é reflexão, né? Vamos refletir, vamos conversar e debater para ver qual é a melhor solução aí para o mundo condominial. E agora eu quero ver a opinião da minha amiga Fernanda, né, Fernanda? O que você acha dessa questão aí da profissionalização do síndico profissional? Fica à vontade, Fernanda, a palavra é com você. Pois é, Thiago, é um assunto assim muito relevante, principalmente depois, né, dessa expansão de condomínios que a gente, principalmente aqui em Brasília, a profissionalização do síndico, ela poderia até ser muito positiva no quesito também, se fosse casado, a questão da qualificação do síndico, porque a gente pensa muito na questão da profissionalização e acaba esquecendo da qualificação do síndico. Hoje em dia, a maioria dos síndicos, eles são eleitos em assembleia, são moradores, e muitos não têm a qualificação necessária. Até tem conhecimento do condomínio, tudo, mas não tem aquela qualificação para poder dirigir um condomínio, para tomar determinadas decisões, para ter vamos dizer assim, o conhecimento e o entendimento do tripé, né, que a gente fala que rege um condomínio, que é o quê? Código Civil, Convenção, Regimento Interno. Então, assim, sabe as palavras da Tainá, da doutora Daniela, e eu vou, assim, vamos dizer assim, vou no acordo, né? Vou com elas. Eu acho ainda muito precoce a gente dizer que sim, que não.
justamente no meu ponto de vista por questão da qualificação. E trazendo a preocupação da questão condominial, principalmente no momento de pandemia, não tem como a gente citar qualquer assunto sem lembrar da questão financeira. Então, a profissionalização, isso ia onerar o condomínio, ia trazer encargos e ia criar um vínculo empregatício, né? Então, assim, eu acho que tem que ser um estudo muito profundo ainda. Existem, sim, muitos síndicos profissionais, né, que estão aí no mercado, que realmente têm uma qualificação. Outros síndicos, que são síndicos moradores, que não têm, assim, o profissionalismo, mas têm a boa intenção, tem a dedicação, porque condomínio é dedicar, é querer conhecer, é estudo mesmo diário, tudo é novo. Nós estamos aí já há algum tempo de programa e a gente sempre tem novidades dentro do condomínio, sempre vem trazendo debates muito relevantes. E hoje eu achei muito importante parabenizar esse tema, Tiago, porque nós estamos aí na última semana de abril, logo vai ser 1º de maio e é Dia dos Trabalhadores, né? Então, assim, esse assunto faz com que a gente puxe a questão da profissionalização, não só do síndico, mas de todos os funcionários do condomínio, que eu tenho percebido a questão da qualificação. E uma outra coisa muito importante é a regulamentação. A gente precisa realmente de ter um grupo de estudos quanto, primeiro, a regulamentação, quem que vai ser responsável, quais princípios a gente tem que recorrer, porque o Código Civil, ele fala muito na pessoa do síndico, né? Das responsabilidades do síndico, mas não tem a questão, se você for pegar a CLT, você não tem muito sobre questão de encargos, a gente contrata o síndico, se for profissional, com emissão de notas. Se for um síndico de condomínio, você vai reter aqueles encargos como se fosse um autônomo sendo contratado para o condomínio. Então, assim, são muitos pontos que precisam ser relevados para se chegar, assim, a uma conclusão, né? Ah, bacana, essa nossa consultora condominial, minha amiga Fernanda. Já convido você, então, a ir lá no TV Canal, o TV Conasce, do meu amigo Sérgio Craveiro. Teve esse debate hoje muito bacana, então vai lá, aprenda um pouco mais. Ele fala da parte histórica, fala da evolução, um grande pesquisador aí, um cara que leva a bandeira condominial de qualidade. Então TV Conasce, vai lá, curte, comenta, compartilha e veja lá esse debate que foi muito bacana. É um início, é um start para a gente poder refletir, conversar e quem sabe no futuro aí chegar numa decisão que seja a melhor possível para todos os condôminos aí, todo o pessoal que trabalha em condomínio, né? Mas vamos lá para o nosso segundo